Bem-vindas a mais um episódio do Sinceronas Cast. Hoje, então, especialmente, eu estou com a Maeli Nunes, que foi minha colega na Iara Fertilizantes, né? Bons tempos. Maeli voltou, retornou para a Iara, né? Eu saí já faz um bom tempo, já nem lembro quantos anos faz, que eu já me esqueci. Bom, então, lembrando um pouco do nosso tempo de Iara Fertilizantes, eu queria mandar um beijo para as meninas, que a Maeli vai depois distribuir o conteúdo para elas, para a Lu, para a Eunice, para a Bibi, para a Lei, para a Catiane. Então, é um beijão para elas, nossa turminha da época. E a Maeli trabalhava na importação e eu acho que na contabilidade, né? A gente conversava bastante. Depois, quando eu fui para o financeiro, a gente também conversava bastante, que tinha os controles internos, as coisas que a gente tinha que trabalhar, fazer conciliações, e a gente conversava muito. Então, daí que eu conheço a Maeli. Maeli, te apresenta um pouco agora, já que eu já falei um pouco de ti. Olá, então, Letícia, muito obrigada. Meu nome é Maeli Nunes, eu sou palestrante de organização financeira, trabalho com consultorias e mentorias. Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui contigo hoje. A gente falar um pouquinho sobre dinheiro, né? Dinheiro, que é importante. Falar de dinheiro é bom, né? Bom. Falar de dinheiro é ótimo. Prosperidade, dinheiro é tudo, né? Na vida de uma mulher empreendedora. Bom, Maeli, então falando um pouquinho sobre a tua trajetória profissional, se tu puder nos contar um pouco como foi, como está sendo, como tu estás agora. Sim. Eu sou formada em administração de empresas, com ênfase em comércio internacional, e acabei em 2018 começando a empreender, né? Esse mundo do empreendedorismo, e me descobrindo, né? O que eu sabia, que outras habilidades eu tinha, além de trabalhar com comércio internacional. E aí, nesse caminho que eu percorri, eu acabei descobrindo que eu era uma ótima organizadora financeira, né? Eu sempre cuidei das minhas finanças. O meu primeiro estágio foi na área financeira de uma empresa. Trabalhei no contas a receber, depois no contas a pagar. Então, tinha algumas metas desafiadoras, né? De cuidar das finanças da empresa. E aí, quando eu saí dessa empresa, eu decidi que eu ia cuidar das minhas finanças, né? E aí, nesse trajeto de começar a empreender e de se redescobrir, né, que outras habilidades eu tenho, eu acabei descobrindo que eu sempre fui organizada financeiramente, né? E eu pensava assim, por que as pessoas vão querer contratar alguém para isso, né? Se hoje em dia está tudo disponível aí na internet. Mas acabei descobrindo um público novo, né? Um público que precisa, principalmente as empreendedoras, né? Para se organizar. Organizam muitas vezes a empresa, mas não organizam a vida pessoal. Ou às vezes é tudo misturado, muito né? Misturado, então... não tem um prolabore definido, né? Esquecem de definir, acham que o bolso da empresa é o bolso delas, acontece. Então, eu fui buscar me especializar também, né, para começar nessa área nova. Então, eu fiz alguns cursos, fiz um curso para ser consultora, né, e depois eu fiz um pós-graduação em educação financeira. Então, fui buscar conhecimento, aprender um pouco sobre neurociência, alguns gatilhos, né, algumas coisas que a gente faz, por que a gente tem tantos bloqueios em falar de dinheiro. E aí acabei descobrindo esse público novo, esse público que precisa de uma atenção, né? E a gente tem muitos empreendedores e muitas pessoas que têm o seu próprio negócio e às vezes nem se dão conta que aquilo é um negócio, né? Que precisam cuidar com mais carinho dessa área da vida. Então, assim, as finanças é um setor da vida da gente, né? Uma área da vida da gente que precisa ser cuidada. Ela precisa ser treinada, a gente precisa desenvolver hábitos, né? Assim como qualquer outra área. Então, assim como eu vou na academia, como eu tenho um plano alimentar, eu também preciso cuidar do meu dinheiro, né? Então, o dinheiro não vai fazer isso sozinho. Eu vou ganhar dinheiro, mas eu tenho que administrar ele, né? E isso é uma parte muito negligenciada hoje. A gente desconhece de como cuidar do dinheiro, né? Como desenvolver isso na vida. Sim. E assim, eu sou de uma família bem humilde, eu fui bolsista na universidade, né? Fui morar no exterior, enfim, acabei conseguindo várias coisas na minha vida, mas eu sempre fui
muito organizada financeiramente, Poupava né? muito para conseguir realizar os sonhos. Eu acho que é um pouco assim de tu te organizar mesmo, sabe? Porque às vezes as pessoas pensam que é só poupar, mas não, como que tu organiza para te fazer uma viagem para o exterior, por exemplo, né? Então, é tudo uma questão de organização financeira. E aí, esse é o tema que eu trago. Acabei descobrindo também que falar disso não precisa ser um tabu, não precisa ser uma coisa ruim, né? E desenvolver o hábito de cuidar do dinheiro não precisa ser ruim também. Então, eu sempre tive esse hábito na minha vida. E como que eu comecei a trabalhar com isso, né? Meu eletricista me perguntou, tu organiza as finanças? E foi assim que eu comecei a trabalhar, né? E aí eu descobri que eu sempre fiz isso, né? Sempre tive o hábito de ter a planilha financeira, e assim, para mim, isso acabou se tornando uma coisa prazerosa na minha vida. Então, todo domingo ou sábado eu dizia pro meu marido, hoje eu vou fazer as minhas finanças, né? Não me atrapalha, né? Para tu conseguir te concentrar, né, naquela tua tarefa. Mas aí, assim, tu faz um chimarrão, né? Tu pega um bolinho, tu senta ali, tira teu extrato, olha as tuas contas. Não precisa ser uma coisa maçante, né? Chata, né? Então, e também, assim, ao desenvolver a consultoria, eu fui identificando que cada pessoa tem a sua forma de cuidar do seu dinheiro, né? Então, a pessoa ou a empresa, enfim, não precisa ser necessariamente uma planilha, né? Hoje em dia a gente tem sistemas, a gente tem aplicativos, até o bom caderno, enfim, o que funcionar para aquela pessoa, né? Então, a gente não é uma máquina. Então, às vezes o que funciona para um não funciona para outro, né? Então, ter o seu controle, desenvolver uma forma de cuidar do dinheiro, isso que é importante, né? Fazer isso com carinho e com cuidado. Então, eu acho que é um pouquinho isso a minha trajetória, Ótimo. assim. Maeli, e eu queria entender, assim, um pouquinho como funciona a tua consultoria, né? Como é que tu chega na vida da pessoa, ela te procura, claro, porque muitas vezes tem essa dificuldade de lidar com a questão do dinheiro, com a questão financeira. Acredito que ainda é um tabu. Eu mesmo sou uma mulher que gosta de gastar bastante. Acho que eu vou pegar uma consultoria com a Maeli para ela me ajudar. E eu, como trabalho com a organização financeira das empresas, né, brincadeiras à parte, muitas vezes a gente está acostumada a organizar o financeiro da nossa empresa. Lá a gente já tem um prolabore definido. No meu escritório somos 3 sócios, cada um tira então um prolabore igual, né, que os 3 trabalham igualmente. E a gente não acha que o bolso da empresa é o bolso do sócio, que isso muitas vezes acontece, daqui a pouco eu tenho as minhas contas para pagar, não tenho um prolabore definido dentro do mês e vou gastando aquele dinheiro e aí vou sangrando a empresa. Assim acontece na vida pessoal. A gente tem aquele valor que a gente recebe, né, ou seja, né, aquele prolabore ou aquele salário, dependendo se a gente é CLT ou se a gente é profissional liberal, e a gente acaba gastando sem querer ver. E acontece muito nas minhas consultorias. Ninguém quer ver o extrato, ninguém quer ver o rombo que aconteceu no mês. Tem medo. E aí, como é que é essa questão, então, como funciona a tua consultoria? Como tu consegue mostrar para a pessoa que ela está gastando demais? Ela sabe que está gastando demais, mas ela tem medo, inclusive, de olhar. Às vezes está numa bola de neve, está cheia de empréstimos e financiamentos e etc., né? E não consegue sair daquele sufoco. Eu comecei com as palestras, né? Comecei a dar consultoria, depois comecei a fazer palestras. E um dos assuntos que eu trago nas palestras é tenha um encontro com o seu extrato, né? É importante desenvolver isso. E as pessoas têm essa dificuldade, né? E às vezes é porque a gente tem muito culturalmente essa dificuldade de lidar com o dinheiro. Né? Então, assim, o dinheiro é sujo, a pessoa gananciosa que gosta de falar de dinheiro, e não necessariamente, é uma área da tua vida que tu tem que cuidar com carinho, assim como qualquer outra. Da saúde de outras coisas. Então, eu sempre falo, né, tenha um encontro com o seu extrato, a importância de ter um encontro com o seu extrato, e isso vai fazer diferença na tua atitude financeira, de como que tu vai cuidar das tuas finanças dali pra frente, né, porque tu começa... se tu deixar para ver uma vez por mês, tu não vai conseguir lembrar o que aconteceu lá no início do mês, né? Não. Então, assim, aí começa... quando a gente começa a fazer isso, a gente começa a desenvolver um hábito novo, né? Então, eu começo a cuidar daquilo com mais carinho. E quando tu começa a olhar toda semana,
tu começa a perceber aonde que tu tá errando. Onde será que eu tô gastando? Eu sei, acabou o dinheiro, fazendo de errado. O mês. O que eu não... E assim, quando tu começa a planejar, ir um pouquinho mais além, né? E montar um planejamento financeiro, um orçamento doméstico, assim, o básico, né? Então, tu começa a te policiar um pouco mais. Tu percebe, se essa semana eu tirei o extrato e eu vi que eu gastei muito no shopping com alguma coisa X, semana que vem eu vou cuidar para comprar menos ou, né, reduzir a minha cota da semana para que no final do mês aquela conta feche, né? Então, eu comecei a buscar os meus clientes muito nas palestras, né? Comecei a me desenvolver a partir disso, a falar para empreendedoras, mulheres empreendedoras, né? Muitas têm essa dificuldade, muitas misturam a vida pessoal com a vida profissional. Dificilmente as empresas pequenas têm essa separação, né? E essa consciência de tirar o prolabore, de separar as contas, né? De ter tudo separado, organizado. Então, isso começa a fazer diferença para o negócio também. Porque a partir do momento que tu separa o teu eu pessoal do teu eu empreendedor, tu começa a definir melhor as tuas metas, tanto pessoais quanto as metas do teu negócio, né? Então, as tuas metas pessoais pode ser viajar com a família, reformar a casa, trocar de carro. E as tuas metas da empresa pode ser atingir tantos clientes, né? Aumentar o faturamento. Aumentar o faturamento. Então, tu pode ter metas muito distintas. E aí tu consegue, quando tem essa separação, direcionar o dinheiro para aquilo que importa em cada área da tua vida, né? Apesar de tu ser um eu empreendedor. E aí eu falo muito do eu empreendedor porque eu atendo muito advogadas, médicas, né? Então, pessoas que elas são formadas, têm muito conhecimento do que elas fazem. Técnico da profissão delas, né? Mas elas não têm um controle financeiro, não foram educadas para isso, não sabem, às vezes, nem como começar, né, a se organizar financeiramente. E isso faz toda a diferença, né, de tu começar a separar, começar a ter as coisas separadas, organizadas. Isso dá um outro norte para o pequeno empreendedor que precisa tanto, né, ter essas finanças organizadas para que o negócio possa se desenvolver e que para a pessoa também possa tirar umas férias, possa realizar os seus objetivos pessoais, né? Então, dentro da consultoria, também eu trago algumas questões, né? Então, alguns temas diferentes. E um dos temas que eu abordo é sobre as crenças limitantes sobre o dinheiro, né? Então, às vezes, a pessoa não quer olhar o extrato, tem esse bloqueio que tu falou, né? Tem algumas pessoas que não querem nem tirar o extrato, né? Eu tive uma cliente que eu atendi que falava, eu tenho um bloqueio financeiro. E aí eu falei para ela, não, tu vai escrever, eu não tenho bloqueio, sabe? Assim, começar a mudar o que tu tá falando, porque às vezes na tua mente tu também desenvolve alguns gatilhos e algumas coisas culturais também que a gente tem, que a gente viu durante a vida, né? Então, assim, começar a mudar isso, pensar por que tu acredita em algumas coisas com relação ao dinheiro. Às vezes é porque a tua família também falava muito aquilo, teu pai, a tua mãe, né? Então, é muito crenças familiares do círculo de amigos que tu frequentou ou alguma coisa que aconteceu na tua vida quando tu era menor. E aí, isso faz diferença no teu dia a dia de hoje. Às vezes tu nem te dá conta disso, Sim. né? Então, eu sempre procuro trazer... Primeiro, né? Como que a gente começa a cuidar das finanças, né? Como que eu dou o primeiro passo, né? Então, começar a desenvolver o hábito financeiro. Então, como que eu desenvolvo isso, né? Tendo um encontro com o seu extrato, né? Uhum. Então, assim, marcar... eu não consigo ter um encontro... Marca na tua agenda. Bloqueia a agenda ali, né? Eu preciso olhar o extrato, gente. Preciso ver o quanto eu gastei. O meu encontro com o extrato, Adorei né? meu encontro com o extrato. Então, marca ali na sua agenda, né? Vamos ter o seu encontro semanal. Sim. E aí, o ideal, eu sempre aconselho que seja por semana, porque quando a pessoa tira um extrato do mês... Já viu que tá negativo. Nem adianta olhar o início do mês, Vou ter que tirar um empréstimo, crédito pessoal. Então, e justamente para evitar isso, né? Por que o meu trabalho hoje é tão importante? Porque tem muitas mulheres que acabam se endividando, né? E acabam ficando refém de uma situação financeira, às vezes familiar,
né? E aí tu busca conhecimento, tu busca aprender um pouco mais sobre o assunto, né? Te desenvolver nessa área. Tu acaba vendo que tu pode melhorar sim. O que que eu posso fazer de diferente, né? E aí a gente vê tanta gente endividada, né? Hoje em dia no Muito. Brasil, muito. Nem sei O quantos por índice cento tá, mas é altíssimo. tava 60%, né? Então é muito alto, É sim, o muito grau de alto, né? endividamento. E é essa questão de não conseguir trabalhar e lidar com dinheiro. E a gente vê isso, tu vê em finanças pessoais tanto quanto a gente vê nas finanças empresariais. As pessoas têm medo do dinheiro. É bem o que tu falou, acham que o dinheiro é sujo, que é ruim tu pensar em ganhar mais dinheiro, é feio, né? É uma ganância. A fulana quer ficar rica, mas é uma gananciosa. Isso, ou uma pessoa do mal, né? Se tu pensar uma assim, malvada. Tu é uma pessoa que tu não... Às vezes até uma questão religiosa, assim, não vou ser uma pessoa do bem se eu ficar cuidando muito de dinheiro, enfim, né? Sim. E aí, assim, o dinheiro em si, ele é uma ferramenta, né? Ele é uma ferramenta para te proporcionar o que tu quer atingir na tua vida. Então, eu quero uma formatura, uma festa de casamento, eu quero estudar fora, né? Eu quero me desenvolver, fazer um pós, eu quero ter um trabalho melhor. Como é que eu consigo todas essas coisas, né? Quero planejar muitas vezes, eu quero deixar de ser CLT e quero virar uma profissional liberal, quero ter a minha empresa, né? Tudo tu precisa de um planejamento. Quando eu saí da Yara Fertilizantes, foi depois que eu ganhei o Matheus. Mas eu e meu marido, a gente estava organizado financeiramente para realmente eu parar de trabalhar um período. E aí, quando o Matheus tinha 11 meses, eu então fui procurar a questão da consultoria, de ser consultora empresarial. Aí nós tínhamos uma amiga em comum, a Ângela, que ela trabalhava na SLC Agrícola na época, né? E ela tinha feito mestrado comigo e com a Rosane, que é a minha sócia. Aí aconteceu que eu fui conversar com a Rosane, eu estava morando em Ivoti, moro até hoje, né? Desde que eu saí de Porto Alegre, então fui para Ivoti. E ela tinha um escritório em Novo Hamburgo, fui conversar com ela em Novo Hamburgo e disse assim, Rosane, estou procurando alguma coisa para trabalhar, alguma coisa na área de consultoria. Eu pensava, né? Eu tinha experiência como auditora, eu trabalhei muito com a parte de processo, organização do processo financeiro, que pra gente que vem de empresa grande é uma coisa assim simples, né? Porque a gente tem que ser organizado no processo da empresa, porque senão é uma bagunça, né? A gente sabe que tem que se organizar. E eu tinha feito um trabalho semelhante de organização financeira no financeiro da Yara na época. Acho que eu fiz até POPs e coisa assim. POPs, para quem não sabe, são manuais de trabalho, resumindo assim. É procedimento operacional padrão. A gente chama de manual de trabalho, que é mais fácil para se entender. E então, aí quando eu iniciei com a Rosane, aí eu comecei com essa questão da organização do processo financeiro e a questão de implantar controle interno. E aí depois acabei virando sócia. Primeiro eu era tipo uma terceira deles, né? Aí depois acabei me associando a eles. Aí tem mais o sócio, o Lauri. E foi bem bacana, assim, mas para fazer essa transição entre o CLT e ser empresária, a gente precisou ter essa organização. Até para eu parar de trabalhar um período. Sim, porque 6 meses... Não, mentira, era 4 meses, se não me engano, a licença. Não sei se é 6 agora, mas era 4. Não, é 4. É 4 e um mês de férias, né? É. Mês de férias, 5 então. Profissional da empresa. E aí na época eu voltei, até fui lá na Yara visitar, levei o Matheus, eu me lembro, já no prédio novo ali, né, na Carlos Gomes, e meio que para me despedir, assim, porque eu já não ia voltar. Aí eu acabei não voltando da licença, mas eu estava organizada financeiramente para isso. Se a gente não tivesse essa organização como família, não digo nem como Letícia, como família, eu não teria essa oportunidade. Provavelmente eu teria que voltar e para mim seria uma mão, né? Vir de Ivoti para cá. Mas tem muita gente que faz, acaba fazendo. Mas essa questão de se organizar para mudar de carreira... É uma transição. É uma transição de carreira, né? E aí, às vezes, tu acaba não progredindo nisso porque não se organizou financeiramente, né? Não tem aquela verba. E aconteceu muito isso na pandemia, né? Eu tive casos que eu ouvi de pessoas que não tinham nenhuma reserva de emergência, né? E aí vem a importância de ter uma reserva de emergência para um caso assim. E também eu tive a felicidade de ouvir de alguns clientes, ainda bem que eu fiz tua consultoria antes da pandemia,
porque eu tinha uma reserva, né? Então, Sim. principalmente quem trabalha como profissional liberal, né? Então, tem que se organizar para que as coisas não saiam do controle, para quando acontecer uma eventualidade, né? E não só, claro, a pandemia foi uma coisa muito fora do Do normal, normal, né? né? Foi Mas muito atípico. acontece. O que acontece geralmente? As pessoas têm o seu orçamento doméstico, ou o seu orçamento até da empresa, assim, né? Da microempresa. Mas aí acontece alguma eventualidade, né? Alguém adoece, estragou meu carro, aconteceu alguma coisa, e aí às vezes a pessoa não tem aquela reserva de emergência. E isso faz toda a diferença para te manter o fluxo do teu orçamento, né? Não sair fora do que tu já tinha planejado, né? Do teu plano de ação e conseguir ter uma tranquilidade, né? Então, eu também quando fiz o pós em educação financeira, eu fiz um estudo sobre a melhoria da qualidade de vida e da produtividade dos funcionários nas grandes empresas, é, de quem estava financeiramente Organizado. organizado, né? E é gritante, assim, a diferença de uma pessoa que está financeiramente organizada, ela tem mais qualidade de vida, ela dorme melhor, Que eu ia dizer, a ela gente não dorme. produz melhor, né? Então, ela tem uma produtividade muito maior do que uma pessoa que não está financeiramente. A pessoa que tem problemas financeiros, ela vai ter aquela preocupação, né? Ela já não vai É, trabalhar com tá qualidade. com tanta qualidade, com tanta tranquilidade, né? Para poder. Também, assim, a pessoa que está organizada financeiramente, ela consegue planejar coisas boas, né? Sim. O que, que, O que que, que que eu eu vou vou fazer fazer? Agora nas agora? férias eu vou pra Disney, Ah, vou pra Europa, vou, sei lá, vou pra Ásia, né? Sei é, lá, né? Tu consegue planejar. Tu não tendo organização financeira, tu vai ficar apavorado. Eu tenho clientes, mulheres e homens que sejam, né, que são da consultoria financeira, que eles não têm férias e muitas vezes não dormem de noite. Por quê? Porque estão endividados. é, E não é só na vida pessoal, eles se endividam na empresa também, porque muitas vezes eles acabam pegando recurso, às vezes até para pagar a parte financeira da vida pessoal e da empresa, né? E aí ou deixam de pagar tributos, né? E começam a se enrolar. E aí vira uma bola de neve. Muitas vezes eles estão com o CPF sujo e aí estão sujando o CNPJ, querendo ou não. Então tem N casos assim que a gente atende, que é muito parecido com o que tu faz. Só é, que tu é para pessoa física e a gente é para pessoa jurídica, mas é que na verdade tudo tá interligado. ah, Se eles não têm organização, acaba embolando e muitas vezes eles ficam com depressão, né? Eles têm problema de ansiedade. Tem gente que não dorme de noite, tem gente que não tira férias há não sei quantos anos, 10 anos, 15 anos, não consegue organizar umas férias com a família, porque não tem essa organização financeira, tanto pessoal como da parte, então, da sua pessoa jurídica, da sua empresa. é. Até na saúde física, né? Tu Também. começa a dar um monte de problema, tu não sabe o que é aquilo ali que tá te incomodando, É. né? Então, assim, eu atendo muito pessoas que são pessoas físicas, mas que elas têm o seu consultório, né? Ou o seu escritório, digamos assim. E às vezes acaba até tirando um empréstimo para pessoal, para cobrir alguma coisa do escritório, né? Eles misturam muito, Muito. aí essa conseguir separar, às vezes é um tabu, né? Conseguir separar, como que eu vou fazer essa separação. E, e aí isso que dificulta, né? De tu conseguir ter essa tranquilidade, né? Então faz uma diferença quando tu tá financeiramente Organizado. organizado, né? E, e aí também tem a questão, assim, que a pessoa que ela tem um consultório ou um escritório é um negócio, né? É um É um negócio. negócio, não deixa de ser um negócio. Quando tu vê aquilo com mais seriedade, mais profissionalismo, né? Tu consegue separar as finanças, faz toda a diferença. E tem muita gente endividada. Às vezes as pessoas me procuram achando, eu preciso, Maeli, preciso me organizar financeiramente. Mas daí quando a gente vai, eu só preciso me organizar Sim. para economizar, digamos assim. Mas aí quando tu vai fazer a avaliação e aí tu mostra para a pessoa que ela está endividada, às vezes ela nem se dá conta que ela está endividada, né? Porque tem muita gente que incorpora o cartão de crédito ou o cheque Isso. especial, né? Que é Isso. os juros mais altos do mercado. Então, porque aí tem uma questão assim,
muito tênue, né? Ah, por que que o cheque especial as pessoas usam tanto, né? Porque tá ali disponível, tu É vai um crédito ali, fácil. é um crédito fácil, tu vai ali, tu saca, tu tem o dinheiro na mão, tu não precisa falar com ninguém, né? Quando tu precisa pegar um empréstimo no banco, que é um cheque especial, né? É um crédito pessoal, é um cheque É especial. um cheque especial. O ideal é tu ir lá, falar com o teu gerente e ver qual que é a menor taxa de juros, né? Mas as pessoas nem fazem isso, elas usam cheque especial, nem sabem que taxa que estão pagando, né, Não. naqueles empréstimos. Nem olha o extrato, muito menos vão saber o valor. Aí quando tu vê, deu 400, 500 reais de cheque especial, tu não sabe por quê. Mas que valor é esse que entrou aqui, tá descontando? Porque a pessoa não tem controle nenhum. Então, muitas vezes acontece de eu perguntar, né, ah, tá, tem esse empréstimo aqui, quanto que tu tá pagando de juros? Não sabe. A maioria não sabe, né? Ou às vezes a pessoa tem 3, 4 cartões de crédito. E aí vai jogando de um pro outro. Então assim, eu preciso realmente ter todos aqueles cartões de crédito? Qual que é a minha necessidade real, né? Se eu administrar tudo em um único, eu vou ganhar mais milhas, eu vou conseguir ter mais bônus, né? Então, mais vantagens, ou às vezes até um cashback, né? Então, dependendo do cartão que eu utilizo. O cartão de crédito, ele não é ruim, tu tem que saber administrar como que eu vou usar ele, né? Meu marido que às vezes diz, eu vou tirar teu cartão de crédito. Tem que usar com sabedoria, tem que usar, né? Com muita diz, sabedoria, ele diz, é verdade. Não, mas tem razão, né? Porque às vezes a gente se emociona, assim, o mês do meu aniversário, vou gastar com uma beleza, eu mereço. Às vezes a gente pensa assim, eu mereço, eu trabalho tanto. Eu mereço, eu escuto tanto. Mas na verdade eu mereço. Eu preciso de uma roupa nova, de um calçado novo, sei lá, de uma blusa, de uma calça, mas eu mereço. Mas o eu mereço cabe no teu orçamento. É isso aí. Eu mereço uma viagem para a Europa, mas não tô afundada em dívidas, estou com cartão de crédito estourado e como é que eu quero viajar? Acontece muito isso, assim. Eu sempre viajei muito, mas as minhas viagens sempre foram organizadas. Então, o que eu fazia? Comprava passagem com antecedência, né? Que tu consegue um valor mais acessível. Uns 11 meses antes eu já me programava, assim, via aonde que eu tinha amigos para visitar, né? Melhor coisa. Porque sempre ajuda. Eu tenho um irmão morando no Canadá, ainda não fui visitar ele, mas eu vou me organizar para isso. Uma oportunidade. E aí eu já ia guardando dinheiro, ou quando eu via que a taxa de câmbio estava boa para comprar a moeda do país que eu ia, eu já ia comprando, né? Então, geralmente o que acontecia? Chegava na viagem, eu já estava com a viagem paga, e aí eu levava aquele dinheiro e levava o cartão de crédito para uma eventualidade, entendeu? Aconteceu alguma coisa, preciso, né? Tem seguro-saúde, enfim, várias vantagens também de tu viajar com cartão de crédito. Mas acontece muito das pessoas, eu vou tirar férias, vou viajar, vou comprar passagem e depois eu vejo o que eu faço, né? Sim, com certeza. Então, esse planejamento, e a gente não foi educado para isso, né? De pensar, planejar. É sempre o Brasil tem muito isso de, o parcelado. Vamos fazer parcelado em 12 vezes. 10 vezes sem juros. Ou 10 vezes sem juros. 24 vezes. As pessoas não param para pensar. O que são 12 vezes? É um ano que eu vou ficar pagando aquele bem. Será que daqui a um ano aquele bem ainda vai existir, né? Sim. Então, assim, vale a pena fazer um financiamento? É praticamente um financiamento, né? Em longo prazo, claro. E quando tu vê assim nas lojas, 24 vezes. Vale a pena eu ficar pagando 2 anos aquele bem, né? Então, essa avaliação, às vezes, as pessoas não se questionam, né? Se vale a pena ou não esse investimento, né? Não, só te emociona, eu preciso. Como diz a minha avó uma vez dizia pra minha mãe, porque eu preciso, nem sei se era uma geladeira nova, uma máquina de lavar nova. Eu preciso, a mãe que administrava uma época a aposentadoria dela, né? Quando ela morava lá em Pelotas. Eu preciso de tal coisa. E às vezes a mãe tinha que liberar o dinheiro porque ela ficava enlouquecida. Mas ela queria fazer também milhares de vezes os negócios. E não tinha noção, assim, de valor e coisa da parcela, dos juros que ela estava pagando em cima. Porque essa história de parcelar em 24 vezes, geralmente tem um juro enorme, né? Em cima do financiamento. Sim, tu vai pagar, às vezes, 2, 3 vezes aquilo que tu tá comprando. Se tu economizasse todo mês um pouquinho, poupasse um pouco... Que é difícil, né? A gente ter esse hábito de poupar, mas ir poupando, tu consegue comprar aquele bem daqui a, sei lá, 4, 5 meses. Essa é a dificuldade.
É tu conseguir enxergar que daqui a 4, 5 meses eu vou poder adquirir aquele mesmo bem sem pagar juros ou sem se endividar com o cartão de crédito. É o sentimento do ser humano, né? De querer o imediatismo, de estar tudo eu quero pra agora. Quero agora, né? Então, eu realmente preciso disso agora, né? Então, se questionar quando vai no shopping ou quando vai sair para fazer compras, né? Ou pensar, fazer uma lista, eu preciso comprar isso, né? O que eu preciso comprar quando eu vou sair para fazer compras, né? Ou assim, não, eu não quero me preocupar com isso. Bom, então tu deixa uma verba destinada para aquilo. Então, tu sabe que por mês tu tem tanto disponível para te gastar como tu bem entender, né? Aí tem uma outra questão que eu gosto de tratar bastante na consultoria, que tu trouxe esse ponto, é como economizar, né? Como economizar, Como economizar. E qual é o percentual que a gente precisa de fazer para fazer uma reserva? Então assim, primeiro, se eu não economizo nada, vamos começar com alguma coisa, né? Se eu não faço nada, daí eu vou começar a colocar 30%. Não, né? Começa com 10% do que tu ganha. Já é uma grande coisa. Já é uma grande coisa, né? E começa a separar isso. E aí, qual é o pulo do gato? É o se pague primeiro, que a gente chama, né? Então, o que é se pagar primeiro? A Letícia trabalha o mês inteiro. E aí, tu te paga primeiro, tu recebe teu salário. Sim. Paga todas as tuas contas. E aí, é o que eu sempre escuto. Eu paguei todas as minhas contas. Aí, se sobrar, eu guardo. Não sobra. Nunca sobra, ou se sobrar, essa frase, ela me incomoda muito, porque assim, se sobrar eu guardo, o que sobrar é o que tu vai deixar pra ti. Sim. Tu vai estar te pagando, o que é se pagar primeiro? É o conceito de tu pensar, não, eu mereço, né? Então assim, eu vou me pagar primeiro, eu vou economizar primeiro. Sim. Porque daí tu tá garantindo a tua reserva, aí o motivo pelo qual tu vai economizar, e depende de pessoa para pessoa. A pessoa que não tem uma reserva vai começar por uma reserva, né? Mas assim, eu estou me pagando primeiro. Então, assim, tu vai começar a economizar para os teus objetivos. Sim. Então, assim, aí tem uma outra sessão que eu faço na consultoria que é sobre metas pessoais, né? Então, quais são as tuas metas, né? Para daqui 3, 5, 10 anos? Então, assim, quando tu começa a te pagar primeiro, tu tá priorizando as tuas metas, sejam elas quais forem. Seja ela uma reserva de emergência, seja mudar de carro, seja festa, o que tu quiser fazer. Então, o se pagar primeiro, para mim, é muito importante, porque assim, se sobrar, eu coloco na poupança. Tá, então, as tuas metas, o que tu quer realizar na tua vida, só se sobrar. É a sobra que tu vai deixar para aquilo. Uhum. Então já não deu a devida importância para o sonho da pessoa, por exemplo, de realizar, eu quero viajar, eu preciso estudar, daqui a pouco preciso fazer uma pós, quero fazer uma pós fora do país, por exemplo, né? Eu que tenho mestrado, sei lá, quero fazer um doutorado sanduíche, como a gente chama. Uhum. Eu só vou conseguir fazer isso se eu poupar. Por mais que se tenha uma bolsa, vamos supor assim, que eu tenha na universidade, o valor não vai cobrir todos os gastos, né? Com certeza. Então, tu precisa ter uma reserva. Mas aí tu pensa assim, não, se sobrar do meu Prolabore, de repente eu vou economizar para fazer meu doutorado. Mas aí, ou a minha pós-tal. O que deveria ser feito, né, nesse caso? Separar, eu recebi o Prolabore, eu já separo o meu percentual. Eu vou separar 10%. Vou começar com 10%. Vou separar 10% e já vou botar lá num lugar que é onde separa a conta, né? Separa a conta. Vou investir, vou colocar em algum investimento, enfim. Já destina aquele recurso para o que eu quero realmente investir, né? Então, e aí começa colocar aquele dinheiro para trabalhar para ti também, né? Então, assim, começa a aprender um pouquinho sobre investimento, como é que funciona a poupança, como é que funciona a taxa Selic, né? Que é a taxa mãe da economia. Tudo que a gente faz hoje é baseado na taxa Selic. Então, a rentabilidade que eu vou receber por uma aplicação é com base nisso. O empréstimo que eu vou tirar no banco é com base nisso também. Então, estudar um pouquinho, né, sobre esse universo. Às vezes as pessoas ficam, mas eu não quero falar disso, é muito, muito difícil, né? Assim, não é difícil, é que às vezes falta a gente sentar um pouquinho, ler um pouquinho, entender como funciona aquilo, né? E aí tem muito esse tabu de, tipo, investir é só para quem é milionário, para quem tem muito dinheiro, né? É só para quem é rico.
E não Essa é a mentalidade brasileira. né? Quem vai investir, não, o cara é muito rico, sobra 20, 30 mil por mês, ele vai investir lá na bolsa, vai, sei lá, fazer o quê, vai guardar o dinheiro lá no paraíso fiscal, sei lá eu, né? A gente fica imaginando, assim, que é só quem é muito rico, ou quem vai ter oportunidade de fazer uma viagem. Tem gente, às vezes, que sonha em ir pra Disney, por exemplo. Né? Eu já realizei, tu também pode ter realizado já, eu acho, se não me engano, já, né? Fui, mas é o sonho de muitas pessoas, e aí elas ficam só sonhando, ou muitas vezes elas pensam assim, vou parcelar lá em 30 vezes a viagem para eu conseguir realizar meu sonho, depois não consegue pagar, fica enlouquecido, arranca os cabelos, não consegue dormir de noite. Eu tenho um exemplo ótimo sobre isso. Tem uma conhecida que sempre fala que o sonho dela é conhecer o Egito. O Egito, olha. E aí eu perguntei pra ela, tá, mas e por que tu não vai? Porque eu não tenho dinheiro, nanana. Aí a gente tava conversando, daí ela me confessou que tinha saído no shopping e tinha gastado R$800. Pois é. Aí a mentalidade deveria ser R$800 que eu estou mais longe do Egito, né? Então, assim, se ela tivesse guardado aquilo, ou se ela determinasse um valor por mês para guardar para aquela viagem, né? Talvez ela não consiga ir pro Egito ano que vem, mas talvez ela consiga ir para o Egito daqui 5 anos. Sim. É uma questão de se programar, né? De se planejar, de quanto que eu preciso para daqui 5 anos ir para o Egito? Eu preciso de tanto. Então, eu vou dividir isso pelo número de meses e é isso que eu preciso economizar para conseguir. Daí, às vezes, também tem a situação assim, eu tô muito endividado, eu não sei nem por onde começar. Como é que eu vou fazer sobrar dinheiro para realizar os meus objetivos, né? Primeiro tem que pagar as contas, Meli, como é que funciona? Sempre melhor pagar as dívidas, pagar as dívidas, né? É. E como é que tu faz essa organização, por exemplo, se a pessoa tá com o cheque especial estourado, ou daqui a pouco ela tem um financiamento de que ela fez lá em 72 vezes, um valor alto e ela não tem condições de pagar, renegociação, o que tu indica? É sempre a pessoa que vai buscar, né? Mas assim, hoje em dia tem muito recurso para isso. Os bancos, agora mesmo está tendo um feirão de limpa-nome dos bancos, assim, regularmente tem, porque é um objetivo dos bancos, né? Eliminar essa inadimplência. Receber, então, né? Receber, então eles renegociam e aí a indicação é sempre, se não tá dentro de um feirão, é procurar o Procon, e aí o próprio Procon ele já tem uma indicação por banco, direcionada, vai, fala com tal gerente, e os próprios bancos já fazem isso porque é interesse deles também receber de alguma forma aquela dívida que está perdida, digamos assim. E aí, eu também já tive casos na consultoria, assim, de dívidas de 8%. Assim, a pessoa primeiro não sabia quanto que era a taxa mensal, né? Então, vamos descobrir quanto que tu tá pagando de taxa mensal ao mês de juros, né? E aí, assim, o que é uma taxa aceitável, né? Então, e aí é diferente de quando tu chega no banco e tu diz, eu quero renegociar minha dívida e chega e diz, eu quero renegociar minha dívida. E aí o gerente vai lá e tu deve uma taxa de 8%, ele vai te reduzir para 6% ao mês. Sim. E tu vai assinar passivamente ali e tá resolvido. É diferente quando tu chega no banco e diz, não, olha, eu quero uma taxa no mínimo de 2%, sei lá. Então, a tua postura é diferente. O banco entende de uma forma diferente. Então, tu tem uma possibilidade de ganho. Eu já tive exemplos de dívidas assim que a gente renegociou e a dívida reduziu muito. Que maravilha. Por essa questão de saber postura, negociar. né? É uma negociação, né? Então, tu tem que saber negociar também. Saber os seus direitos, mas também saber negociar, né? Buscar como organizar isso, né? E sempre começar pela dívida, né? A dívida, sempre os juros vai ser maior do que a rentabilidade de qualquer coisa que tu for fazer. Então, começa pela dívida e eliminando a dívida a gente faz uma reserva e daí depois a gente começa a investir e por aí vai. E deixa eu te contar, agora tu estava falando o negócio de aplicar, né? Eu tenho clientes que já fizeram o seguinte, pegaram um empréstimo achando que a taxa era boa para aplicar. Tem de tudo. Tem de tudo. Tem coisas assim, ó, que só por Jesus. Só por Jesus. É porque tu imagina. Eles não sabem a taxa? Não sabem a taxa e tu tá disponível lá, sei lá, crédito pessoal mesmo, às vezes aparece lá 50 mil reais. Eu vou pegar os 50 mil, imagina, vou fazer a viagem dos meus sonhos, só que não sabe a taxa que tá pagando em cima. E aí a taxa depois, às vezes, é 2, 3 vezes o valor daquilo que a pessoa pegou, né?
Então, E a pessoa sonha, né? Porque tá disponível o crédito. Aí tu enxerga o dinheiro. Eu quero, eu tô precisando. Eu preciso muito disso. às vezes nem precisa falar com ninguém, né? Então eu não preciso falar com o gerente, eu vou ali no Não é saco, automático ali. automático. Então, e tem isso também, assim, quando a pessoa tem que, ela tem que. Por que o banco faz isso? Porque para eles é melhor, eles vão ganhar uma taxa absurda, né? E para a pessoa, ela não tem que passar pelo constrangimento de ir lá falar com o gerente. Mas né? a Porque melhor coisa é ir lá. Muitas pessoas se sentem constrangidas e não tem nada de constrangimento nisso. Isso é outra coisa que a gente faz. A pessoa está endividada, vamos procurar um empréstimo mais barato daquele que a pessoa tá pagando. Às vezes tu Para ter uma quita, parcela que caiba no bolso, como a que gente caiba diz. no orçamento, né? E reorganizar aquele orçamento, né? E fazer um orçamento, porque às vezes a pessoa nem tem um orçamento, Nem sabe né? que quer fazer um orçamento, Maeli. Então, um bicho de 7 cabeças. E muda muito, assim, né? Quando tu começa a organizar, e aí eu já tive muitas experiências gratificantes, assim, né? Quando tu começa a organizar e perceber que a pessoa começa a enxergar diferente, ela começa a ter metas diferentes, ela começa a buscar outras coisas, ela questiona mais, né? Ela se educa mais para renegociar essas coisas todas. E até para passar para os filhos, né? Então, eu já tive casos de clientes que, pagava tudo para os filhos, daí a gente conversou e falou, não, vamos abrir uma conta para esse filho, às vezes o filho já é até maior de idade. Isso é uma dúvida que eu tenho, se a gente precisa dar mesada para os filhos para eles saberem administrar o dinheiro, ou qual é a tua dica? A minha recomendação é que comece desde cedo, né? A mesada é ótima, porque é uma forma da criança entender. Eu nunca tive mesada, só para vocês saberem, tá? Eu acho que por isso que teve um bom período que eu não administrava bem o meu dinheiro, que eu só queria gastar. Mas porque eu nunca tive essa questão de ter o dinheiro, sempre foi de pedir. Eu preciso para comprar tal coisa, eu preciso para isso, preciso para aquilo. Já o meu marido, o Léo, ele já teve toda uma educação financeira diferente, porque ele tinha mesada, então ele tinha que poupar para conseguir comprar aquilo que ele queria. Sei lá, eu quero comprar um tênis, eu quero comprar uma camiseta, um boné, né, que nem os meninos gostam, assim, ou um skate, sei lá. E aí ele tinha que economizar. Já no meu caso, eu pedia pro pai e pra mãe, aí eu tinha que esperar as festas. Na Páscoa tu pode ganhar tal coisa, no Natal tu vai ganhar uma bicicleta. E aí acontecia assim, eu não tinha que poupar. Talvez se eu tivesse que poupar desde criança, seria diferente a minha forma de me relacionar com o dinheiro. Com certeza, faz toda a diferença. Imagina, né? eu ia ter que economizar, eu ia ganhar, sei lá, vamos supor que R$50, né? Vamos começar de pequenininha. Isso, E aí eu já vou somando aquele valor, e dentro daquele valor eu preciso, então, para comprar minha bicicleta lá de R$1.000, vou levar tantos meses para economizar. Daqui a pouco, lá no final do ano, o pai dá um dinheirinho a mais para ajudar. É um bônus, né? Bônus, né? Se comportou bem. Tu juntou tanto de dinheiro. Não, de repente, para isso. Até para comprar lanche, coisa na escola, para tu ter ideia do valor do dinheiro. O valor das coisas, né? Quanto vale, por exemplo, eu comprar um refrigerante e um salgado? Se eu comprar todos os dias, a minha mesada não vai dar conta. Então, eu tenho que, alguns dias, alternar, trazer lanche de casa. É o valor do dinheiro. Exato, é muito importante essa questão. Esse conhecimento, né? E assim, esses casos que eu tive, às vezes, o pai paga tudo pro filho. O que o filho tá aprendendo? Nada, assim, né? Não encontrei isso na sua biblioteca. Opa. Enlouqueceu aqui minha Siri. Ela não encontrou na biblioteca o que a Maeli tá falando. Fala, Maeli. Mas, às vezes, quando tu começa a dar mesada, ou tu abre a conta e tu dá o dinheiro. Eu tive casos, por exemplo, que já era adolescente, já pagava faculdade, por exemplo, e o adolescente era o pai que pagava tudo, entendeu? Então, quando tu abre uma conta ou quando tu dá uma mesada, aí tu dá a responsabilidade de pagar um boleto, por exemplo, né? Então, assim, a pessoa vai aprendendo, né? O adolescente, a criança, enfim, que se ela não pagar, ela vai pagar juros. Se atrasar, vai ter que renegociar,
né? Vai aprendendo algumas coisas básicas, assim, né? E quando é mais novinho que tu começa a dar o dinheiro... Isso, a e gente aí, já tá querendo dar pro meu filho, por exemplo. Que ele já tem a questão do lanche na escola. Ele isso. vai fazer 7 anos. Então, ele já mais ou menos para aprender a gerenciar o dinheiro. Acho que é importante. A gente começa com um valorzinho bem baixinho, uns 20 pila para ele. Mas já é Isso. uma grande coisa, que ele já tem que administrar aquele valor para comprar o lanche da Até escola. pra ele ter uma noção coisinha. do valor das coisas, né? Ah, eu quero comprar tal determinado brinquedo, né? Quanto custa? Quanto que eu vou ter que economizar? Quantos meses eu vou ter que ficar juntando? Quantas semanas eu vou ter que juntar o dinheiro Pra para conseguir conseguir. comprar aquilo, né? E é muito uma questão de valor também, tipo... eu me esforcei, eu economizei, eu deixei de consumir outras coisas para Em um prol objetivo. Então, isso faz diferença na mentalidade financeira que tu está desenvolvendo no teu filho, né? Então, Isso. de aprender a lidar com dinheiro, de que tu tem que abrir mão de algumas coisas, né? Ninguém vai conseguir tudo, né? Então, tu vai ter que ter escolhas. O que tu vai escolher, Agora né? eu posso fazer tal coisa, amanhã eu posso fazer aquela outra coisa, mas eu não consigo fazer tudo ao mesmo tempo. Isso. Preciso escolher, né, o que vai ser melhor ou mais importante, mais urgente para mim naquele momento. E é bem o que acontece, muitas vezes a mulher chega no shopping lá, claro que lá em Ivoti não tem shopping, né, gente, é uma cidade pequena. Mas Novo Hamburgo já tem, Canoas que é perto, né? Então, ou vem a Porto Alegre, então aí tem. Tu querendo ou não, é liquidação. Eu adoro uma liquidação. Aí tu compra daqui a pouco 3, 4 pares de sapato, ou sei lá, quantos blazer. E aí tu pensa assim, pra que eu quero tanto blazer? Não preciso estar trocando de blazer todos os dias. O blazer é uma ferramenta pra tu usar, que tu pode usar com determinadas blusas, fazer um look diferente, com uma calça diferente, e já fica um estilo diferente. Não precisa estar com, sei lá, 5, 6, 7, 8 blazers no guarda-roupa. Até, inclusive, num episódio que eu fiz com a Alana, a gente estava falando sobre o detox do guarda-roupa. Eu disse, Alana, eu preciso fazer o detox do meu guarda-roupa. Por quê? Porque muitas vezes eu acabo comprando em liquidação. E a gente se emociona e quando vê, gasta com coisas desnecessárias. E hoje em dia a gente tem muito recurso, né, Lê? Então, assim... tem muitos clientes que eu ensinei a fazer renda extra, por exemplo. O que tu vai fazer de renda extra? Brechó. Vamos fazer um brechó desse... Ou Brechó. eu podia fazer um brechó. Vamos fazer um bazar com as amigas, né? Tu pode convidar assim, não quero me expor, tu quer faz um bazar com as tuas amigas mais próximas na tua casa, enfim... põe no LX, Facebook. O próprio Instagram vende. Tô vendendo, tô me desapegando de tal vestido. Usei, sei lá, 4, 5 vezes. Posta no Stories ali, né? E eu tenho o hábito de fazer isso. Assim, fiz algumas reformas na minha casa, vendi coisas absurdas, assim, que tu pensa, nunca ninguém vai comprar isso. Compra. Compra! Eu vendi muita coisa que era 110, quando eu me mudei pro interior era 220. Eu vendi muita coisa pelo Instagram ali. Instagram não, que naquela época a gente usava mais o Facebook. Mas vendi muita coisa mesmo. E a gente acha assim que ninguém vai querer. E muitos amigos aqui de Porto Alegre acabaram adquirindo. E aí tem muito dinheiro na tua casa, às vezes, né? Tem, uma grana que tu olha, tu nem sabe. E aí, assim, um outro exercício que eu faço na consultoria é, vamos fazer uma lista de possíveis rendas extras, né? O que tu pensa em fazer? E aí, assim, já atendi fotógrafo, por exemplo, né? Que aí fez uma lista lá, eu posso fazer fotografia, eu posso fazer eventos, aí saiu uma série de coisas, assim, né? Que dava para fazer. Então, dependendo da tua atividade, ou às vezes até fora da tua atividade, o que tu sabe fazer muito bem, né? Que pode te gerar uma renda extra, ou pode te ajudar não só para quem está endividado, mas para quem quer atingir um objetivo, né? Eu estou precisando ganhar um extra. Como é que eu faço para ganhar um extra, assim? Então, eu sempre gosto de fazer, assim, um brainstorm de 10 ideias. Então, pense 10 ideias que tu pode fazer para ter renda extra, né? Então, o que eu vou fazer? Aí, assim, vale tudo. Aí, depois, a gente faz um filtro nisso. O que daquelas 10 ideias tu vai botar em prática, né? Então, eu vou pegar... O que tu consegue fazer agora com os recursos que tu tem, né? Então, vamos utilizar isso. E aí, às vezes as pessoas têm as coisas, assim, na mão, sabe? Às vezes mora num condomínio que pode vender no grupo do condomínio, pode oferecer, sei lá, alguma coisa de comida, que hoje em dia todo mundo compra. Sim.
Então, às vezes ali... Bijuteria pode vender, alguma coisa assim, né? ou até as coisas que tu tem em casa, assim, mesmo, né? Tu faz... Sobrando. que tu não faz um detox em Um casa, detox né? de tudo, não Isso. só do guarda-roupa, de outras coisas, que a gente às vezes tem muito equipamento, muita coisa que a gente nem usa Nem mais. usa. E aquilo pra ti não é importante, mas daqui a pouco pro vizinho é importante. E é muito sustentável tu fazer isso, né? Porque daí, em vez de tu te desfazer simplesmente de alguma coisa, outra pessoa vai ser muito útil, às vezes, pra outra pessoa, assim. Então, eu lembro que quando eu fiz a reforma do quarto da minha filha, eu tinha umas araras, uns negócios lá, que era o meu escritório, assim. Eu pensei, ninguém vai comprar isso. Eu anunciei no grupo do condomínio. 2 toques, apareceu alguém que queria, sabe? Então, assim, alguém queria pra organizar alguma outra coisa. E aí, às vezes, tu pensa que aquilo não tem mais serventia, não tem mais utilidade, né? Mas vou botar fora no lixo, né? E, Maeli, então, eu queria que tu me contasse um pouquinho a questão da transformação que tu enxerga na vida das pessoas que tu atende, das mulheres, dos homens, né? Porque tu atende médicos, médicas, advogados, advogadas, N pessoas, empresários, empresárias, né? Então, qual é a transformação que tu enxerga? E qual é o feedback que tu recebe delas, né, nesse momento, então, de organização financeira que tu faz na vida delas, dessa diferença, né, de trazer, então, o dinheiro para a vida delas de uma forma mais positiva, né? mais legal, né? É bom eu ter dinheiro, é bom eu poupar, né? Sabe uma que reserva. Esses dias reencontrei uma ex-colega de uma outra empresa que eu trabalhei, e aí ela foi uma das minhas primeiras clientes, quando eu comecei a consultoria lá em 2019, e daí ela me falou, Má, até hoje eu uso a planilha que tu me deu, que tu, né, Sim. na consultoria, e eu me organizei, eu saí das dívidas, e agora eu tô economizando, eu nunca pensei isso na minha vida, então... Isso é muito gratificante, assim. E aí, agora, recentemente, ela fez viagem com a família. E tu vê, assim, que tu causa um impacto positivo na vida das pessoas, sabe? Então, isso é muito gratificante, assim. Aí, eu tive casos de pessoas que, estavam endividadas e não sabiam nem como se organizar, assim, por onde começar. E aí, no final, tu vê que a pessoa consegue dormir, que a pessoa tá mais tranquila, que as coisas estão fluindo melhores, né? Também de separar o profissional do pessoal, né? Então, a empresa evoluiu, o escritório tem mais clientes, né? Então, tudo isso são retornos muito positivos, assim, né? Gratificante tu trabalhar com isso, assim. De tu dividir um pouquinho do teu conhecimento, né? E aí tu demora, não é rápido, assim. Eu indico vários livros, né? Tem muita coisa na internet hoje também. Para a pessoa se desenvolver, e não vai ser uma coisa que, eu vou começar, e aí tem muita essa expectativa também, né, Lê? Às vezes a pessoa me contrata, é muito engraçado, às vezes a pessoa me contrata e acha, agora ganhei o cartão verde para gastar. Só que não, né, Maeli? A Maeli é a mulher assim, não pode gastar, querida. Tem que fazer a tua reserva primeiro, para depois poder gastar. Não, a primeira regra da consultoria é consulte seu consultor antes de gastar, né? Antes de gastar. De fazer compromissos novos. Seja amigo do seu extrato. Isso. Então, assim, contratei, acontece essas duas coisas. Tem aquele que segura tudo e não quer gastar mais nada. E tem aquele que acha, agora a Maeli vai resolver tudo e eu vou poder gastar. Daí chega assim na segunda ou terceira sessão, daí a pessoa me fala, eu tô querendo comprar isso. Daí eu sento e falo, não, tá, vamos conversar. O que é prioridade, né? O que tu realmente precisa? Vai caber no teu orçamento? Realmente tem essa necessidade? Esses tempos agora teve uma consultoria que eu fiz, a pessoa queria comprar um computador novo. Sim. E um computador é uma coisa que é um investimento, né? Não é uma coisa barata, enfim. E aí tu tem que pesquisar, enfim, e é um investimento. E não era o momento para aquilo, né? Então eu sentei, vamos conversar, realmente tem necessidade? Daí a gente avaliou, viu que não tinha. Podia pedir emprestado, às vezes, para um primo, para alguém que não está usando, que tem um sobrando em casa, um notebook, enfim, e acabou se adequando, sabe? Sim. Então, às vezes, muito aquela ansiedade também, tipo, agora eu vou resolver tudo. E não é, né? A consultoria, ela é uma reeducação financeira. E aí, depois, tem a parte da pessoa, do compromisso da pessoa
Então, assim, não vai ser de uma hora para outra que vai mudar, né? É um hábito novo, tu vai ter que te desenvolver, tu vai ter que te esforçar, tu vai ter que planejar, tu vai ter que cumprir aquela regra de ter o teu encontro com o teu extrato, né? Adorei então, o encontro com o teu extrato. Então, Programa assim, Encontro com o seu extrato. Todas as manhãs. então, Com um bom café e o seu extrato ao lado. Então, isso, mas assim, né? Não precisa Pra não ser uma coisa tão ruim, né? Não precisa ser o extremo também, O problema né? é se o extrato tá muito vermelho, aí tu tem uma indigestão. Mas assim, se tá muito vermelho, precisa ter um encontro, entendeu? Precisa, urgente, precisa da consultora financeira. Então assim, não precisa ser nem 8 nem 80, né? Porque assim, a pessoa não cuida nada hoje. E aí agora, não, vou ter que cuidar todo dia. Por isso que eu falo, uma vez por semana eu acho que tá ok, entendeu? Porque tu não faz nada, e daí tu quer sair, vou fazer tudo, sabe? Nada quer fazer tudo. Não. Aí não quer gastar mais nada. Aí vai se desmotivar, vai acabar não fazendo, eu não posso vai fazer acabar nada, esquecendo. não posso fazer nem minha unha, por exemplo, no caso da mulher, né? Não posso nem fazer minha unha, nem pintar meu cabelo mais, porque agora a Maeli diz que eu tô endividada, eu tô enlouquecida, não sei mais o que fazer. Às vezes acontece de ter que fazer isso. Mas as pessoas só pensam, quando elas pensam assim, elas só pensam em cortar gastos, né? Isso. Mas, na verdade, não. O que eu posso fazer de renda extra para continuar pintando o cabelo? E como que eu vou organizar o meu orçamento para que eu consiga ter os meus prazeres, né? Porque a vida continua, eu vou continuar tendo as coisas para fazer, né? Então, eu vou abrir mão, que nem assim, uma vez me perguntaram numa palestra, tu acha que a gente tem que abrir mão do cafezinho? Eu falei, não, tu não tem que abrir mão do cafezinho, tu tem que saber quanto que tu tem de dinheiro pra gastar com cafezinho. por mês para gastar com cafezinho, né? Então, quanto que eu tenho por mês? E daí tu divide por semanas, e daí tu sabe quanto que tu tem por semana. Então, essas regras básicas, assim, que a gente não foi educado para isso, né? Então, às vezes, as pessoas se perdem, assim. Mas é muito gratificante, assim, ver quando a pessoa começa a mudar as atitudes, né? Começa a fazer coisas diferentes, buscar outros recursos, né? E ter uma qualidade de vida melhor, né? Tá mais próximo da família. Outra coisa que não se fala muito é a questão financeira dentro das famílias, ela gera um estresse, né? Gera. Porque as pessoas não falam sobre dinheiro, né? E quando eu digo falar de dinheiro e falar de dinheiro é bom, é tu sentar na mesa e tu conversar, né? E daí não tô dizendo de falar quanto que tu ganha, tô dizendo, que aplicativo que tu usa para cuidar das tuas finanças? Como é que tu faz a tua planilha? Como que tu controla? Que tipo de empréstimo tu pegou para tal coisa? Que banco que tem tal taxa de juros, sabe? E as pessoas têm esse bloqueio de falar sobre isso. E é uma coisa que faz parte da vida de todo mundo, né? A gente tá aí, todo mundo tá vivendo, o dinheiro faz parte da nossa vida, né? Então, e às vezes criam-se alguns atritos domésticos dentro de casa com os filhos, ou o marido e a esposa que compra as coisas e não mostra pro marido. Isso! Eu comprei uma bolsa aqui, mas eu escondi dentro do guarda-roupa para o meu marido não ver. Isso. Acontece muito. Acontece muito. Eu sei de várias pessoas que acabam fazendo isso. Comprei tal roupa, mas eu não quero mostrar pro meu marido, senão ele vai ficar me incomodando. Aí depois, quando eu usar aquela roupa, ele vai dizer, que roupa diferente. Não, olha, faz uns 2 anos que eu comprei, que eu quase não uso as minhas roupas. No meu caso, por exemplo, que tenho quantidade grande de roupas e peças diferentes, por isso que eu tenho que fazer o detox com a Lana. A Lana está nos meus planos. Eu tenho essa questão de muitas vezes fazer um tempo que eu não uso a roupa e daqui a pouco ele olhar, mas que roupa diferente tu comprou? E não, pior que às vezes é roupa antiga, mas que eu não uso muito. E aí pra tu ver como a gente é consumista e consome demais coisas sem necessidade. Porque se tu tivesse necessidade de comprar aquela peça e usar, tu ia usar ela. Mesma coisa sapato. Vai lá na liquidação do sapato, compra 3 sapatos diferentes, quando vê, tu usa um par só. Então, pra que tu comprou 3? Eu precisava comprar os 3? Essa é a pergunta. Precisava comprar o casaco, precisava comprar a calça, precisava comprar a blusa. Tá dentro do teu orçamento? As pessoas não se fazem essa pergunta, entendeu? Não, simplesmente gastam. Né? Então, é muito assim de se reeducar, né? Reeducar financeiramente, pensar financeiramente. O pensar financeiramente é diferente, né? Quando tu pensa, qual que é o teu objetivo, né? Se tu vai na feira de sapatos e tu tem um outro objetivo, né? Eu quero trocar de carro, vamos supor, né? Tu já não vai comprar 3 pares de sapatos. Não.
Que daí tu vai pensar, é 3 pares de sapato que eu tô deixando, de investir, de juntar para comprar o carro, ou trocar o investir em carro, tal enfim. coisa, né? É isso. É isso, então assim, já indo para os finalmente, né, porque a gente já tá aí no nosso tempo, né, a gente geralmente gosta de fazer episódios aí de mais ou menos de 1 hora para o pessoal que tá nos ouvindo, o papo tá muito bom, a gente pode convidar a Maeli de novo para falar mais coisas, né, que a gente não abordou hoje, inclusive se tiverem sugestões, vocês podem colocar no nosso vídeo do YouTube, né? Então, ali nos comentários podem colocar, gostaria que a Maeli viesse para falar mais só sobre questão do empréstimo pessoal, ou como sair das dívidas, né? Ou como fazer investimentos, quais são os investimentos mais rentáveis, né? O que é necessário, que isso tudo, com certeza, a Maeli, através da consultoria financeira dela, ela, então, está disponibilizando, assim como a gente na Green cuida, né, especialmente dos nossos clientes, né, então com muito cuidado, com muito carinho, né, para as finanças, para a organização do processo. A Maeli cuida com muito carinho também as pessoas físicas que ela atende, né, e faz com que elas se organizem financeiramente. E, né, eu posso deixar hoje para vocês a palavra de que dinheiro é bom e a gente precisa se organizar financeiramente para que ele seja melhor ainda. E agora eu queria que a Maeli falasse, então, qual é o recado aí para essas mulheres empreendedoras que estão nos assistindo ou nos ouvindo através do Spotify. O recado é: cuide das suas finanças, tenha o seu encontro com o seu extrato, né? Busque se organizar financeiramente, né? Busque aí desenvolver o seu conhecimento com finanças, porque a gente com certeza se torna uma mulher muito mais empreendedora, muito mais inteligente, muito mais audaciosa para fechar negócios, para ter mais próspera, né? Para ter os seus objetivos alcançados. Então, eu acredito fortemente que falar de dinheiro é bom. A gente precisa, sim, falar mais sobre dinheiro. E cuidar das suas finanças faz bem não só para você, mas para sua empresa também. É isso. Então tá, esse é o recado de hoje. Maeli, qual é o teu Instagram para quem tá nos ouvindo no Spotify e não tá nos enxergando? É @Maeli Nunes. E tu tá disponível para quem vier. E tu faz virtual? Sim, é tudo virtual. Atendimento hoje. todo o Brasil? Atendimento é virtual. É só online. Tá. Né? Então a gente conversa ali no direct ou no WhatsApp, enfim. Tá, ótimo então. Bom saber aí. Quem estiver nos assistindo de outros lugares ou nos ouvindo de outros lugares aí, então a Maeli está disponível para vocês. E eu também queria deixar meu @ Letessman, para quem não sabe ainda, e tem a nossa consultoria, então, financeira aí para pequenas e médias empresas, que a gente atende na Green+, então é @green+_oficial, tá? Então, a gente fica à disposição aí para o que for necessário, eu, organização PJ, Maeli, organização PF, pessoa física, tá? Queria te agradecer pelo episódio de hoje, muito bom te reencontrar, foi um bate-papo maravilhoso, né? E eu que adoro essa questão financeira, dos assuntos financeiros, acho que fico mais tranquila ainda para conversar contigo. Acho que se a gente tivesse mais horas de podcast, ficava umas 2 horas conversando, porque a gente tem muito assunto aí para falar com vocês. Te agradeço então e até a próxima. Eu que agradeço o convite, muito obrigada. Obrigada aí a quem nos assistiu e até o próximo episódio, Sinceronas Cast.